Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ZAMP para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, Gabriel Guimarães e Ariel Grunkaut, e o time de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da ZAMP. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da ZAMP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ZAMP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Yuri Miranda, que dará início à apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir. Muito obrigado pela introdução, operador. Um bom dia a todos. Eu espero que vocês e seus familiares estejam todos bem. Obrigado também pelo interesse em nossa companhia e pela sua participação nessa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da ZAMP. Hoje comigo nessa apresentação vão estar os meus sócios Gabriel Guimarães, CFO, e o Ariel Grunkraut, atual vice-presidente de Marketing, Vendas e Tecnologia, e que irá me suceder a partir de 2023. É com uma grande alegria e bastante entusiasmo que eu gostaria de compartilhar com vocês mais um forte resultado trimestral, um panorama do nosso negócio e também comentar sobre os últimos acontecimentos na nossa empresa. Após um longo período com a pandemia, esse foi o primeiro trimestre que nós tivemos o ambiente mais próximo à normalidade pré-pandemia. Eu me refiro a não termos mais restrições de horário operacional e, com isto, nós vemos um retorno gradual de tráfego. Esse cenário ele é mais próximo da normalidade e, aliado a evoluções importantes que fizemos ao longo de todo esse período, nos ajudou a impulsionar nossas vendas de forma importante, principalmente nos finais de semana, levando a companhia a um crescimento em vendas e também em rentabilidade acima dos níveis pré-pandemia. Nos últimos 2 anos, nós mencionamos algumas vezes
que enxergávamos uma consolidação no segmento de fast food no mercado brasileiro. Dados de mercado nesse trimestre mostram que a nossa visão parece estar correta. Com um cenário macro ainda adverso, as redes de fast food estruturadas, com escala, com uma sólida posição financeira, operando marcas fortes e uma boa proposta de valor aos clientes, têm ganhado market share, como podemos ver mais à frente em nossa apresentação. A volta a um ambiente mais normalizado, com maior tráfego disponível, nos permitiu retornar o lançamento de novas campanhas e de novos produtos, o que são dois de nossos grandes diferenciais. A campanha do Stranger Things, o lançamento dos sanduíches BK Milanesa e do CBF, cebola, bacon e frango, na marca Popeyes, são alguns bons exemplos neste trimestre. E falando em campanhas e diferenciais, na marca Burger King, recebemos pela terceira vez consecutiva o prêmio de marca mais criativa no Cannes Lion, o festival de publicidade mais importante do mundo, e tendo o Burger King Brasil sendo premiado 8 vezes. Fatos como este mostram a força e a criatividade da nossa marca e do nosso time, e que nós estamos no caminho certo para termos as marcas favoritas dentro de nossos segmentos. Falando agora de Popeyes, a marca segue em franco desenvolvimento e já alcançou nesse trimestre um tráfego significativamente superior ao de 2019 nas mesmas lojas. Acreditamos muito no potencial do mercado de QSR de frango e estamos bem posicionados para acelerar a escalabilidade dessa marca. Ainda esse ano, estaremos entrando em novos mercados da federação, além do que já operamos hoje em São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme vimos em nossos resultados anteriores, e este agora do segundo trimestre não foi diferente, temos conseguido manter um excelente equilíbrio entre a recuperação de vendas, com um crescimento de same-store sales de 33% para Burger King e 58% para a PLK, e ganhos de margem bruta, onde nesse trimestre passamos de 63%. Nosso intenso trabalho em sourcing, revenue management e uso de dados tem de forma consistente mostrado sua relevância em nosso negócio no decorrer dos últimos 12 meses. O resultado desse trimestre mostra a resiliência, a consistência e a evolução da nossa operação, que já soma 4 trimestres consecutivos de franca recuperação. Atingimos um EBITDA ajustado de 127 milhões de reais, um aumento de 116 milhões de reais versus o segundo trimestre de 2021. E uma margem EBITDA ajustada de 14,3% versus uma margem de 1,9% no segundo trimestre de 2021. A margem do segundo trimestre de 2022 é a maior da nossa série histórica para segundos trimestres. Na sequência, o Ariel vai nos dar um pouco mais de cor sobre a transformação digital e como ela tem nos ajudado em nossa receita. Mas, como um resumo, a transformação digital segue em forte ritmo de implantação e os canais digitais estão cada vez mais mostrando incrementalidade e ajudando na eficiência operacional. Nossas vendas digitais já ultrapassaram 32% das vendas totais da empresa, um crescimento de mais de 50% versus o segundo trimestre de 2021. Ainda nesse trimestre de 2022, aprovamos em assembleia a mudança de razão social da companhia para ZAMP. Essa foi uma decisão que tomamos em 2019 para absorver nossas duas marcas, além de trazer uma linguagem mais tecnológica e cada vez mais atuante na centralidade dos nossos consumidores. Adicionalmente, nós anunciamos nesse trimestre o início do processo de transição para o meu sócio, Ariel, que assumirá a posição de CEO a partir de janeiro de 2023.
Essa transição planejada e estruturada, que ocorrerá até o final do ano, é mais uma explícita demonstração da nossa cultura de desenvolvimento de líderes e de meritocracia. Eu sigo à frente da empresa até o fim do ano, com o Ariel ao meu lado nessa transição. Estou muito seguro de que, sob a liderança do Ariel, nosso time levará a Zamp a ser a melhor empresa de operação de restaurantes do mundo. Então, hoje ainda não será uma despedida de apresentação que eu tenho feito para vocês desde 2018. Por fim, como recentemente divulgado ao mercado, no início de agosto nós recebemos uma oferta pública voluntária para aquisição do controle da empresa feita pela Mubadala. Nosso conselho de administração estará emitindo um parecer sobre a oferta, que deverá ser publicado até o dia 17 de agosto. O parecer será devidamente divulgado nos nossos canais de comunicação. Agora eu gostaria de passar a palavra para o meu sócio e CMTO, Ariel, para dar mais detalhes sobre as nossas vendas e evolução de tecnologia. E, na sequência, meu sócio e CFO, Gabriel, irá dar mais detalhes sobre a performance financeira da empresa. Ariel, é com você. Muito obrigado, Yuri. Bom dia a todos. É com muita alegria que pela primeira vez participo desse call de resultados e divido com vocês resultados importantes da nossa companhia. Passando para o slide 4, mostramos a evolução no número dos nossos restaurantes. Nesse trimestre, realizamos a abertura líquida de 3 lojas, sendo 3 BKs próprios no formato freestanding, um franqueado aberto e o fechamento de uma loja própria no formato food court. Seguimos com um forte plano de expansão que neste ano estará concentrado no segundo semestre. Dessa forma, encerramos o trimestre com 897 lojas BK e 53 de Popeyes, totalizando 950 restaurantes no Brasil. No slide 5, podemos ver a evolução da receita operacional líquida, que atingiu 883 milhões nesse trimestre, um crescimento de 55% versus o segundo trimestre de 21, superando os patamares pré-pandemia. No conceito Same Store Sales, chegamos à marca de mais 33,3% em nossas operações Burger King e para Popeyes, expressivos 57,9%. Nos últimos 12 meses, a companhia atingiu o recorde histórico de vendas, alcançando 3,3 bilhões de reais, 15% acima da receita de 2019. O crescimento da receita está relacionado à retomada do tráfego com a suavização das medidas restritivas, a estratégia de revenue management, que nos possibilitou fazer movimentações importantes de preço com ganhos de market share, e os investimentos que temos feito nos canais digitais, que têm mostrado performance em contínuo crescimento, mesmo com a volta do consumo on-premise. No próximo slide, podemos ver algumas das campanhas que lançamos e foram um sucesso de vendas. A parceria com a Netflix, com o lançamento do nosso combo de Stranger Things, e o lançamento de sanduíches personalizados pelos influenciadores da Loud. Essas campanhas nos ajudaram a alavancar nossas vendas e, com isso, alcançar níveis de same-store sales significativamente acima do período pré-pandemia. Também nesse trimestre, conforme o Yuri comentou, conquistamos pela terceira vez consecutiva o prêmio de marca mais criativa do mundo no Festival Internacional de Cannes, o principal evento de criatividade do mundo, feito que nenhuma marca jamais alcançou. O Burger King Brasil acabou sendo destaque como a região mais premiada dentre todas as operações globais de Burger King no festival. Seguimos acreditando muito na força da nossa marca e na nossa capacidade de inovação como pilares importantes na nossa construção. Ainda estamos apenas começando. Seguindo para o slide 7, podemos observar dados de uma tendência que viemos observando já há algum tempo no Brasil e fora no segmento de food service. O efeito da pandemia, com todas as suas derivadas, causou uma aceleração da consolidação desse mercado, com o crescimento da participação das redes de fast food em detrimento do mercado tradicional independente. Conforme vocês podem ver no slide, as grandes redes ganharam nos últimos 2 anos aproximadamente 100 bips de participação, em um mercado de mais de 400 bilhões de reais em condições mais próximas à normalidade.
E se de um lado vemos as redes de fast food aumentando a sua participação dentro de toda a alimentação fora do lar, temos visto um segundo movimento, onde dentro do segmento de redes de fast food, temos visto as grandes marcas ganhando participação das pequenas marcas. Esse efeito, somado com a retomada das operações em shopping e a força da nossa marca Burger King, contribuiu para que tivéssemos nesse trimestre nosso melhor patamar histórico de market share para um segundo trimestre do ano. Esse crescimento importante de share se mostra ainda mais encorajador quando conseguimos unir esse desempenho de vendas com uma qualidade ainda maior na experiência proporcionada aos nossos consumidores. De acordo com a NPS Awards, pesquisa anual sobre as principais marcas de fast food no Brasil, o Burger King se destacou como a melhor operação em todo o segmento. Continuamos aliando tecnologia, qualidade e eficiência para entregarmos as melhores experiências aos nossos clientes todos os dias. Seguindo para o slide seguinte, podemos ver a forte trajetória da marca Popeyes. O mercado de frango no Brasil representa uma grande oportunidade de crescimento para nós e, ainda que estejamos na fase inicial dessa construção, temos resultados encorajadores na direção de uma presença nacional com maior escala. Após 3 anos, dos quais mais de 2 no meio de uma pandemia, nossa receita anualizada por loja nesse trimestre já chega a cerca de 3 milhões de reais. Esse resultado, fruto da nossa diferenciação de produto, aceitação da marca e experiência digital, segue alinhado com o plano que temos para gradativamente aproximarmos nossas vendas de Popeyes às vendas de Burger King. Seguindo para o próximo slide, vemos o consistente crescimento dos nossos canais digitais, representados pelo delivery, totens de autoatendimento e aplicativo. Nesse trimestre, a receita dos canais digitais passou de 187 milhões no segundo trimestre de 21 para 285 milhões no segundo trimestre de 22, o que representou um crescimento de mais de 50%. No slide 10, temos nosso ecossistema digital. Hoje, contamos com mais de 13 milhões de usuários cadastrados em nosso CRM e 36% das vendas já identificadas, número que triplicou nos últimos 2 anos. Através do CRM, conseguimos entender cada vez mais nossos clientes e, assim, fazer ofertas mais personalizadas e eficientes. Nosso app segue evoluindo e, com as novas funcionalidades, relevância e recorrência, alcançamos o melhor rating em toda a indústria de restaurantes no país, nas 2 principais lojas de aplicativos existentes. Durante o trimestre, atingimos mais de 56% das nossas operações com totens de atendimento e esperamos expandir para mais 80 lojas até o final do ano. Essa é uma importante avenida de crescimento, uma vez que contribui para a melhor experiência do cliente, além de diminuir as despesas fixas. Hoje contamos também com 3 lojas já 100% digitais, sem atendentes nos caixas. Projeto esse que vem sendo testado em São Paulo e que esperamos poder compartilhar em breve seus resultados. O delivery, mais uma vez, mostrou sua resiliência e incrementalidade, mesmo com a volta do consumo on-premise. Atingimos mais de 68% das nossas operações habilitadas para o delivery próprio ou marketplace. Esse movimento continua nos proporcionando diminuição do take rate e melhora na nossa rentabilidade. Nosso programa de fidelidade, o Clube BK, considerado o maior programa de fidelidade da América Latina no segmento de restaurantes, atingiu 7 milhões de usuários cadastrados, um crescimento de 45% quando comparado ao trimestre anterior. Esse programa segue como uma importante avenida de crescimento, uma vez que nos permite oferecer produtos, serviços e benefícios para os nossos clientes heavy users, aumentando a frequência e o spend dos nossos consumidores. Com isso, gostaria de passar a palavra ao meu sócio e CFO, Gabriel Guimarães, para que ele possa cobrir os outros aspectos importantes da performance da companhia. Obrigado, Ariel, e bem-vindo. Passando para o slide 11, temos o nosso CMV e SG&A. No final do trimestre, os custos com mercadoria vendida atingiram 36,4% da receita, uma queda de 340 basis points versus o segundo trimestre de 2021, o que nos levou à melhor performance histórica de margem bruta em trimestres comparáveis. Esse resultado foi baseado em 3 pilares importantes: nossa estratégia de revenue management,
nossos projetos na frente de sourcing e procurement e na aquisição de dados. Com isso, temos conseguido equilibrar de forma eficiente a recuperação de vendas com os ganhos de margem bruta. As despesas com vendas nos restaurantes representaram 43,8% da receita no trimestre, uma queda de 1.000 basis points quando comparadas ao segundo trimestre de 2021, demonstrando a forte alavancagem operacional do nosso negócio. Esse avanço aconteceu principalmente em virtude do crescimento de vendas, atrelado à estratégia de digitalização, que ajuda a manter nossas despesas com pessoal controladas, mesmo com efeitos importantes de dissídio no trimestre, das contínuas renegociações dos contratos de ocupação e de projetos importantes em utilities. Além disso, com a suavização da pandemia, não tivemos despesas extraordinárias, como, por exemplo, a testagem frequente dos nossos colaboradores. Em uma visão de EBITDA no nível do restaurante, excluindo os efeitos do IFRS 16, tivemos nesse trimestre incremento de 100 basis points na margem de BK se compararmos com o mesmo trimestre de 2019. Em PLK, essa evolução, fruto da alavancagem operacional, foi de 930 basis points. As despesas gerais e administrativas tiveram um ligeiro aumento e atingiram 6,5% da receita. Esse crescimento aconteceu em virtude de mudanças importantes feitas em nossa estrutura de compensação, buscando um melhor equilíbrio entre fixo e variável, preservando a nossa cultura de meritocracia. Esse efeito retroagiu ao início do ano e, por isso, teve impacto não recorrente no trimestre. Além disso, seguimos preparando o nosso negócio para um ciclo de crescimento acelerado e a alavancagem operacional terá papel importante na diluição desse investimento. No slide 12, o EBITDA ajustado atingiu 127 milhões, um aumento de 116 milhões quando comparado ao segundo trimestre de 2021. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado atingiu 490 milhões, recorde histórico da companhia. Esse resultado, conforme mencionamos, é decorrente da consistente recuperação de vendas com a retomada do tráfego, evolução da margem bruta, transformação digital e nossa disciplina na gestão de custos e despesas. Seguindo para a parte central do slide, vemos que o prejuízo da companhia teve melhora de 65 milhões de reais, fruto do avanço operacional parcialmente mitigado pelo resultado financeiro. À direita do slide, podemos ver que o endividamento bruto total da companhia foi de 1 bilhão e 55 milhões de reais, que combinado a um caixa disponível de 564 milhões de reais, nos levou a uma dívida líquida de 491 milhões. Durante o trimestre, tivemos a emissão de 350 milhões em debêntures que serão utilizadas para investimentos em CAPEX, reforço de capital de giro e alongamento de dívida. Conforme nossa geração de caixa operacional se fortalece, nosso nível de alavancagem reduziu significativamente, trazendo a companhia para uma estrutura de capital adequada para a aceleração do crescimento. Indo para o slide 13, nosso CAPEX atingiu 75 milhões no trimestre. Nossos investimentos foram muito focados em nossa expansão de restaurantes, tecnologia e manutenção dos nossos ativos. Seguimos encontrando excelentes oportunidades de alocação de capital, não só em novos restaurantes, mas também com excelentes retornos em reformas e principalmente nas iniciativas digitais. Nosso fluxo de caixa operacional, em decorrência principalmente da melhoria da atividade operacional, contribuiu para que tivéssemos uma geração de caixa de 63 milhões, 75 milhões melhor que o mesmo período do ano anterior. Mesmo em meio a um ambiente complexo, em um cenário de últimos 12 meses, nossa geração de caixa operacional representou 80% do EBITDA da companhia. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e gostaríamos de abrir para as perguntas. Operador, por favor, pode passar para as perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Bortolucci, Goldman Sachs. Oi, pessoal, bom dia a todos. Yuri, Gabriel, parabéns pelos resultados. E Ariel, boa sorte aí com o novo desafio e a transição.
Eu tenho 3 perguntas, são follow-up de comentários que vocês já fizeram. A primeira, voltando naquele slide de market share, eu queria explorar especificamente a tendência dentro de um corte de idade onde vocês tinham uma vantagem competitiva grande, que era a população de 18 a 24 anos. Como que o market share de vocês tem evoluído dentro desse nicho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta no mix digital que vocês mencionaram, obviamente tem uma acomodação com a volta do consumo no balcão, mas se eu for calcular o implícito de crescimento de receita de delivery de vocês, eu vejo que nos 2 últimos trimestres vocês tiveram uma leve queda nominal ano a ano de receita, enquanto que o teu concorrente está falando de receita do delivery ainda crescendo 2 dígitos altos. Então eu queria entender qual é a leitura de vocês desse gap de performance e se vocês continuam entendendo que essa venda de delivery ela é majoritariamente incremental ao que vocês tinham de balcão no pré-pandemia? Essa é a segunda pergunta. E a última, se vocês pudessem quebrar um pouco para a gente como evoluiu a dinâmica de descontos. Qual que é a base média de clientes que vocês estão descontando? Qual é o desconto médio que você está aplicando nessa base versus o que a gente tinha antes de todas as iniciativas digitais começarem a ganhar atração? São essas perguntas, pessoal. Obrigado. Oi, Tiago. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Pedir o pessoal aqui na sala, por favor, que coloquem mudo, porque a gente está ouvindo um certo background. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, com relação ao ganho de market share sobre idade de 18 a 24 anos, o que a gente tem visto é que o ganho de market share tem sido, Tiago, em todas as categorias, não só de 18 e 24. E isso vem se confirmando principalmente pelaquela visão nossa de que em um pós-pandemia, marcas fortes, estruturadas, bons lançamentos de produto, iam consolidar a demanda como um todo que existe de fast food. E como o fast food é uma coisa bem eclética no nosso país, ou seja, ela vai de crianças até pessoas idosas, a gente está sentindo um ganho de market share em todas as faixas e não somente naquilo que a gente chama de target, que é de 18 a 24 anos. Tá? Então, essa seria a primeira resposta. Na questão do crescimento do delivery, tá? O que a gente também vem trabalhando nesses últimos 2 anos é principalmente ter um bom equilíbrio entre venda de delivery e lucratividade, que foi um ponto durante a pandemia que nós fomos bem questionados. Né? Se o delivery conseguiria, além da incrementalidade que existia de vendas durante o Covid, se depois disso nós teríamos também uma margem saudável. E durante esses 2 anos, o que a gente fez foi procurar uma solução que a gente tem chamado de delivery híbrido ou 1P, onde a maioria do volume que nós pudéssemos, nós migraríamos para um marketplace somente, tá? Encontrando uma solução de last mile, cujo custo a gente conseguia absorver dentro, na verdade, ser absorvido pelo consumidor dentro da transação final. Tá? Com isso, a gente tem conseguido mover já cerca de 1/3 de todo o nosso volume já nessa modalidade híbrida ou de 1P, tá? O que nos traz uma margem cerca de 1/3 melhor do que quando nós vamos para um modelo de full service. Tá? Então, essa para a gente é uma mudança estrutural bastante importante. Nós conseguimos enxergar que um volume de delivery pós-pandemia iria ficar em algo entre 13% e 17%. Então, acredito que ainda pode haver uma acomodação de volume um pouco maior de delivery. A gente enxergava mercados mais maduros, como China, por exemplo, antes da pandemia, próximo de 20%, mas nós estamos vendo que a migração, a volta de volume para drive-thru, para mercado, para outros canais mais on-premise,
pode ocorrer no nosso mercado, e aí a estabilidade do delivery pode ficar aí algo entre 13% e 17%. Vou pedir ao Ariel também, que toca a parte de vendas e foi responsável por desenvolver todo esse programa de marketplace, que tem nos ajudado bastante o resultado, para dar um pouco mais de corpo para você. Ariel. Obrigado, Yuri. E, Thiago, obrigado pela receptividade. Acho que só complementando o ponto do Yuri, a gente já está com mais de 650 lojas que operam com delivery e 70% dessas operações já estão cobertas pelo nosso delivery híbrido ou 1P, né? Então, acho que essa é uma importante alavanca de rentabilidade que tem feito com que a gente mostre, né, em termos de vendas, o delivery bastante resiliente. Então, a gente continua vendo as vendas estáveis, mesmo na recuperação do balcão. E só para terminar a última pergunta com relação a descontos, toda essa estratégia de tecnologia tem feito com que a gente migrasse o que era antes uma estratégia de entregar descontos de maneira generalizada para o consumidor, e agora a gente faz isso de maneira personalizada. Então, não só a gente tem visto um mercado mais racional com relação a preços, mas a gente tem sido muito eficiente em entregar descontos apenas para aquelas pessoas que a gente entende que faz sentido e que vão entregar em contrapartida um crescimento de frequência com esse desconto. Então, a gente tem sido muito mais assertivo e isso tem sido uma das grandes alavancas de geração de rentabilidade e margem bruta para a gente. Tá ótimo, muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcela Riquia, Credit Suisse. Oi, pessoal, Yuri, Ariel, Gabriel, obrigada por tomar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira foi muito bacana vocês começarem a mostrar unit economics, tanto de BK quanto de Popeyes. E a minha pergunta, a primeira delas qual o potencial que vocês imaginam para as marcas em termos de venda por loja e EBITDA for wall, margem EBITDA for wall? Se vocês miram algum, não dando guidance, mas quanto mais de potencial vocês imaginam. Obviamente que Popeyes, por ter chegado ali no break-even, a gente ainda tem uma avenida de crescimento, mas mais pensando até em BK. E minha segunda pergunta é sobre a margem bruta, né? A gente tem visto aí já alguns trimestres uma consistência e um controle de custo realmente impressionante. Eu acho que tem diversas iniciativas aí que justificam isso, como você acabou de falar, inclusive, dos descontos. A pergunta ela vai mais na direção de sustentabilidade, né? Como que a gente pode pensar a direção dessa margem bruta, se tem mais espaço para ganho, ou se esse já é um nível que a gente pode imaginar como sustentável. Obrigada. Oi, Marcela. Obrigado pela pergunta. Obrigado também pelos elogios do resultado. Estamos bastante contentes e entusiasmados com eles. Vamos começar pelo Unit Economics. E como é que a gente vê potencial de vendas de BK e de PLK para o futuro. Tá? Lógico que a gente ainda está em um momento de recuperação de pós-pandemia, onde o tráfego ainda não volta aos níveis de antes. A gente gosta de olhar isso como o copo meio cheio, tá? Porque hoje ainda falta alguma coisa próxima de high teens em tráfego, se você exclui aí transações de quiosques de sobremesa. Então, com o tempo isso voltando, tá? A gente vê uma aceleração de vendas ainda interessante. Se a gente já consegue entregar resultados como esse, com um tráfego, com high teens ainda faltando, a gente realmente fica bastante animado com o que pode entregar e gerar de alavancagem operacional com um retorno mais forte de tráfego. Tá? Quando a gente pensa em maturidade de marcas, a PLK, logicamente, vai por fator ou vai por uma maturidade maior, né, em maior prazo do que a Burger King. É uma marca que tem 3 anos, dos quais 2 vividos durante a pandemia.
né? Então, a gente é muito contente em ver chegar ao break-even. E como você sabe, Marcelo, acompanha bem a gente, as lojas baseadas em shoppings, né, que sofreriam mais do que as lojas de Burger King, mas mesmo assim, com same-store sales próximo de 60%, já chegando no break-even, uma curva de aceleração superior, tirando o efeito de Covid, superior ao que a gente esperava nesse momento de crescimento da marca. Tá? Então, ela vai fechando o nível de aproximação para o Burger King para os próximos anos. Como é que a gente enxerga o EBITDA for all das duas marcas? A gente enxerga uma convergência no futuro, onde vai haver aí a maturação dos restaurantes da marca de PLK, né? E o Burger King em um steady state aí a gente sempre busca em um ambiente normal um crescimento de vendas acima de PIB nominal, tá? Isso é o que a gente busca como direção, tá? Então, maturou o PLK, Burger King e PLK crescendo em steady state aí de PIB, acima de PIB nominal, a gente buscaria margens equivalentes. Que margem é essa que a gente está falando? Como você mesmo mencionou, a gente não dá guidance, mas na nossa cabeça e no nosso plano, em um ambiente 100% normalizado, a gente estaria perseguindo uma margem EBITDA for all em high teens. Isso é o que a gente tem na cabeça e acredita que sim, e por tudo que vinha acontecendo antes do Covid, a gente vê que é plenamente possível. Último comentário de margem bruta. Tá? A gente está bastante animado com tudo que a gente implementou, principalmente em um ambiente onde, como vocês viram, a inflação foi bem forte. Parabéns aqui ao time de supply pelo strategic sourcing, ao time de vendas, né, e de marketing e de tecnologia, que durante esses 2 anos conseguiram criar uma base de dados, como o Ariel comentou, que nos permite ser, eu costumo dizer, ser um sniper no momento de fazer descontos, de fazer um revenue management. Isso tem sido fundamental. Varejo sempre vai ter uma proposta de valor. Eu não consigo enxergar varejo sem proposta de valor. A questão é como você consegue colocar essa proposta de valor aonde ela faz a diferença, onde ela precisa ser colocada e não gastar margem de uma maneira. Então, eu acho que isso a gente está muito bem preparado. Com relação até onde a gente consegue ir com isso, tá? Eu vou dar uma resposta sincera para você. Nesse momento, não sei o tamanho do potencial. Porque a tecnologia, o Ariel falou, estamos com 7 milhões de membros de um programa de fidelidade que tem apenas 1 ano. Provavelmente um dos maiores, aliás, o único programa de fidelidade ainda de toda a indústria de QSR no Brasil, um dos poucos no mundo, tá? 7 milhões com 1 ano, ainda estamos no early stage de tudo que a gente pode fazer com eles. CRM, Customer Relation Manager. Começamos a fazer os pushes ano passado, segmentar por tipo de cliente, e eu diria a você que o céu é o limite com o que a gente ainda consegue fazer, otimizar de margem. Mais uma vez, estamos reengrenando os lançamentos com produtos premium, com coisas que éramos bastante reconhecidos antes de tudo que aconteceu da pandemia e que a gente teve que segurar por uma questão de evitar write-off por baixa demanda. Então, existe ainda assim um espaço, e eu acredito que a grande resposta para até onde a gente vai conseguir vai vir das surpresas que tecnologia podem trazer para a gente. Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander. Bom dia, Yuri, Gabriel, Ariel, todo o time da Zamp. Parabéns pelos resultados e acho que, de novo, também é bem legal esse disclosure adicional que vocês dão para a gente aqui. É bem útil para a gente. Eu queria, acho que o principal ponto que eu queria explorar com vocês aqui era um pouco sobre o pipeline de abertura de lojas aqui para o segundo semestre.
eu acho que seria bem legal que se a gente pudesse ter uma granularidade um pouco maior do time de abertura de lojas, talvez entender também um pouco aqui o breakdown entre Burger King e Popeyes, acho que ajuda a gente bastante. Eu acho que talvez mais uma curiosidade aqui, entender um pouco do potencial de Popeyes, entender outras avenidas de crescimento aqui fora de shopping, né, pensando, não sei, talvez aeroporto, estrada, não sei o que vocês têm em mente aqui, mas eu queria entender um pouco o potencial ali pensando nesse ponto aqui fora de shopping. E aí eu acho que, na verdade, um outro ponto que eu queria também tentar explorar com vocês um pouco, principalmente same store sales, entender um pouco aqui o efeito de tráfego para cada uma das marcas e talvez o objetivo final aqui seja muito entender o efeito de tráfego ali em Popeyes, né? Tentar comparar aqui com um período pré-pandemia. Acho que são esses dois principais pontos aqui que eu queria explorar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Primeiro, da questão de time de aberturas, nossa visão de aberturas continua. Vou dar um passo atrás, eu fiz esse mesmo comentário no último call. Em 2021, a gente abriu cerca de 40 restaurantes. Nós continuamos planejando abrir esse ano um número bem superior que é o número que a gente abriu em 2021. Tá? E quando eu falo bem superior, alguma coisa 1,5 a 2 vezes o número do que a gente abriu em 2021. A gente não dá número, não dá guide esse número de aberturas. Mas esse continua sendo o plano que a gente tem na cabeça. Também, como a gente comentou no último call, as nossas aberturas nesse ano elas vão estar concentradas, na sua maioria, no último trimestre do ano. Tá? Esse é uma consequência de toda a administração que nós fizemos durante a pandemia, onde nós reduzimos o ritmo de crescimento e a gente começou a reengrenar esses processos e a consequência disso é que a gente tem uma concentração maior no final do ano. Tá? Mas elas vão ocorrer. Com relação ao seu segundo ponto entre breakdown, Burger King e Popeyes, nós devemos ver alguma coisa muito próxima de 50%, 50%, tá? Metade, uma leve diferença para uma ou para outra marca em função de time de abertura, projeto, construção, licença. Mas basicamente nesse ano a gente deve ver alguma coisa muito próxima entre 50% e 50%. E sua última pergunta, se eu entendi correto, é o que a gente está vendo no efeito de tráfego de Popeyes que é superior ao de Burger King, é esse o ponto? Basicamente, o que eu queria entender aqui muito é que, dada a exposição a shoppings, eu queria entender um pouco, comparar aqui com o período pré-pandemia só de Popeyes. Entendi. Um grande efeito do Popeyes aqui, primeiro, é uma marca nova que tá crescendo. A gente teve um dado super interessante no final do ano, que em dezembro foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu colocar uma campanha em televisão do Popeyes, e aqui em São Paulo, Rodrigo, a gente chegou a ser a terceira marca de fast food preferida, entre todas as marcas de fast food grandes que se conhece. Para uma marca que tem 3 anos de idade, dos quais 2 vivendo com Covid, é uma história muito interessante. Pense aí quais são as marcas de fast food que você conhece nesse país, tá? Ou até fora deles, que em 3 anos se tornou a marca preferida de fast food na maior cidade da América Latina. É um número bem expressivo. Isso explica por si só uma parte do crescimento de tráfego. A segunda parte é que em 2019, que foi praticamente o primeiro ano de operação da Popeyes, tá? A gente ainda estava engrenando no Popeyes em coisas como, por exemplo, delivery. Né? Então, delivery é algo que ajudou, versus 2019, praticamente não tinha na base de PLK. E que já existia na base de Burger King. Entendi, perfeito. Espero ter respondido aí, Tua. Não, ficou super claro. E se eu puder só tentar explorar mais um ponto aqui com vocês, na verdade, tinha 2 pontos aqui, era para falar um pouco de rentabilidade, mas acho que a primeira parte aqui, você já respondeu bem na pergunta do Thiago, talvez já tenha também explorado um pouco, mas eu queria só entender um pouco do que vocês colocam ali como strategic sourcing, né, e as renegociações que vocês comentam. Só queria entender um pouco com quem são essas renegociações. É aluguel que a gente fala aqui ou são outras despesas? Só para ter um pouco mais de
noção ali, granularidade no que é que vocês estão falando ali nesse lado, especificamente de renegociação, mas talvez seja mais uma curiosidade que ele faça algo, faça uma diferença muito grande, mas para entender de vocês. Não, perfeito. Eu vou passar para o Gabriel, tá? Que ele lidera toda essa frente com o time aqui de Strategic Sourcing e pode explicar também a você a diferença do Strategic Sourcing com renegociação de outros contratos também. Vai lá, Gabriel. Fala, Rodrigo. Cara, não, aqui a gente está especificamente tratando da categoria de diretos, né? Então, é como que esses projetos de sourcing e procurement ajudam a rentabilidade da margem bruta da companhia evoluir ao longo do tempo. Aqui tem uma série de iniciativas, cara, não só com os parceiros de longa data que a gente tem, os grandes suppliers que hoje abastecem a nossa companhia, mas também algumas soluções aqui de buscar novos fornecedores, eventuais bids que a gente acaba conduzindo globalmente e tem algum benefício, avaliando tempos e movimentos de outros contratos, mas principalmente muito focado na categoria de diretos, tá? E aí, obviamente, descendo o P&L da companhia, existem outras renegociações em place, mas aí com outras finalidades que não diretamente a categoria aqui de insumo para a nossa operação, né? E aí, acho que o Yuri comentou um pouquinho no início, a tecnologia vai ter um papel importante nessa sustentabilidade para a pergunta da Marcela, mas conforme todo o ciclo de commodities, a gente começa a ver um ambiente muito mais favorável, né? ainda com uma certa pressão global, com tudo que vocês têm acompanhado, mas um ambiente certamente muito melhor do que quando foi o início da pandemia, com essa crise global na cadeia de suprimentos. Perfeito, ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta vem de Vinícius Preto, Bank of America. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado e muito obrigado por pegarem as nossas perguntas. A nossa primeira pergunta é se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre os aprendizados iniciais dessa operação sem atendentes, o que vocês estão vendo em termos de NPS, rentabilidade, e como estão pensando em replicar esse modelo tanto em lojas existentes quanto em novas lojas. E a segunda pergunta é sobre o programa de fidelidade. A gente viu mais um crescimento forte nesse trimestre e eu queria entender melhor se vocês poderiam dar um pouco de detalhes sobre como esse cliente do Fidelidade se compara com o cliente médio em termos de recorrência, ticket médio, rentabilidade e como vocês enxergam a oportunidade em relação a esse programa. Obrigado. Oi, Vinícius. Obrigado pelas duas perguntas. Mando um abraço também para o Bob. Bom, vamos lá. As lojas 100% digital. Tá? Já temos algumas lojas aqui em São Paulo. Primeiros resultados têm sido bastante interessantes na questão de NPS. Tá? O NPS ele é superior, tá, a lojas que têm atendimento normal. Isso já era uma característica que a gente vinha experimentando com os totens de autoatendimento. Né? E para que isso ocorra, não é suficiente simplesmente você colocar um totem de autoatendimento, que as pessoas podem pensar, não, se eu colocar totens de autoatendimento simplesmente em todos os meus restaurantes, o NPS vai subir. Não é somente por aí. O time de tecnologia fez um trabalho espetacular, já estamos na 4ª ou 5ª versão de User Experience, dizendo assim, de versão de interação de cliente no totem, tá? Sempre aprendendo como retirar a fricção na interação com o cliente, como tornar a jornada dele naquela transação o mais simples e smooth possível. Tá? Esse tem sido o objetivo que a gente tem quebrado bastante a cabeça aqui. Inclusive, isso tem nos ajudado a alavancar o número, por exemplo, do Clube BK, né? E por consequência, também alimentar a CRM. Rentabilidade, sinceramente, para mim, é uma consequência direta do aumento da satisfação do cliente. Você tem mais retorno, você tem fidelização, e aí ele encaixa com a última pergunta, né, que diz respeito de como é que a gente está enxergando a transação com um cliente mais fidelizado, e aí eu vou passar para o Ariel, que é o pai, a mãe e o avô desse sistema, e pode dar mais detalhes para você do Fidelidade. Ariel. Aqui, Vinícius, só para complementar a primeira parte das lojas sem atendentes também,
o que a gente tem visto é que quando você também tira a responsabilidade do time de operações no atendimento, você consegue direcionar o time para entregar também uma melhor experiência no que diz respeito à produção dos alimentos, qualidade do lanche, temperatura, serviço. Então, a gente tem visto aqui um win-win nessa migração e que nem o Yuri comentou, o NPS tem sido superior ao NPS tradicional do balcão. Né? Eu acho que esse é um dos primeiros aprendizados, ainda muita coisa para a gente aprender e a gente espera trazer em breve algumas atualizações, mas a gente deve continuar aumentando o número de lojas em teste até o final do ano para a gente poder ter um pouco mais de granularidade nas informações e vamos testar também em diferentes formatos e nas duas marcas, né? Tanto Burger King quanto Popeyes. Com relação ao programa de fidelidade, a gente continua vendo um incremento significativamente maior em frequência de expand dos consumidores participantes do programa daqueles não participantes, tá? Então, a gente vê um ticket médio um pouco melhor, a gente vê um PMix de produtos um pouco melhor, mas o principal benefício que nós temos visto do programa até agora é o aumento de frequência no momento que o consumidor ele entende que se ele consumir mais, ele ganha mais benefícios, né? Os pontos expiram a cada 6 meses, então a gente tem se beneficiado e tem conseguido comunicar de uma maneira mais assertiva também. Então o Clube BK, ele não é somente um programa de fidelidade, mas ele é talvez o que une toda a nossa estratégia de CRM, porque eu consigo me conectar com esse consumidor ainda de uma maneira bem mais individualizada. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Nossa próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, Bradesco BBI. Bom dia, Ariel, Yuri. Parabéns aí pelo ótimo resultado e parabéns, Ariel, aí pelo novo desafio. E muito obrigado por pegar minhas perguntas. Né? Acho que uma pergunta inicial pensando aqui na expansão, com a volta mais sustentada dos shoppings e alguma acomodação delivery, como vocês mencionaram, vocês acham que faria sentido voltar a expandir BK mais em shoppings ou o foco segue freestandings como tem sido nos últimos trimestres? Né? E um follow-up da pergunta de tráfego da Marcela, eu imagino que parte do aumento de delivery seja um pouco de channel shift. Então, quanto que você imagina que essa potencial aí, mudança de canais, óbvio que tem incrementalidade, mas quanto que talvez um pouco de mudança de canais poderia colocar um cap aí nesse retorno normalizado de tráfego e talvez, enfim, teria se na verdade um novo nível de tráfego normalizado? Obrigado. João, duas boas perguntas, obrigado. Primeiro BK em shopping, eu diria a você que é exceção. Tá? Nós já estamos presentes em praticamente todos os grandes shoppings do Brasil. Tá? Nossa presença é bastante massiva. Pode haver oportunidade, como a gente tem em alguns grandes shoppings, de segunda loja ou terceira loja, ou pode acontecer oportunidade, e tem acontecido, sinceramente, de trocar a loja por uma posição melhor na praça de alimentação. Mas vai continuar sendo mais rua, tá? Com relação ao cap de rua, eu me refiro a freestandings, tá? Com relação à questão do cap de tráfego, pensa o seguinte, eu mencionei para vocês que ainda há um high teens de gap de tráfego. Ele vem melhorando gradualmente, ele teve uma melhora do primeiro para o segundo, tá, trimestre. Julho e agosto a gente vê um número mais próximo do que foi o segundo trimestre, tá? Mas a gente não tem uma resposta
se esse tráfego de high teens hoje, né, que ainda é um gap, ele vai voltar para 0%, ou ele vai ficar em 5%, ou ele vai ficar em single digit ou em low teens. É difícil você estimar isso, tá? Mas, por outro lado, o que a gente imagina não acreditamos que o tráfego vai ficar nesse gap de high teens, tá? Não acreditamos. E se a gente consegue entregar resultado e com tudo isso que a gente está colocando de tecnologia, tá? Cada ponto percentual que volta ao tráfego, tá, vai ser uma melhora nos nossos resultados. Tá? Então, não consigo cravar hoje na nossa visão se vai ser como era antes do Covid, tá? Mas nós continuamos acreditando que essa melhora de tráfego gradual ela vai acontecendo. Posso te dar um exemplo, tá? Para ficar mais claro. O tráfego corporativo, tá, de escritórios, principalmente nas grandes capitais e em regiões da Sudeste, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo, ainda está well below o que era antes da pandemia. E aí nós não estamos falando de high teens, né? Estamos falando de números maiores do que esse. Já vimos até informações de fora de outros países, Manhattan, etc., né, Nova York, onde não é um efeito exclusivo do Brasil. Isso tende, pelo que a gente conversa com as empresas, né, isso tem voltado gradativamente. Bom, vão todos voltar ao escritório no futuro? Não vi ainda nenhuma resposta que mostre isso. Mas certamente empresas que estavam trabalhando 2 dias de escritório, 3 dias, por exemplo, de home office, a gente acredita que pode haver uma acomodação e está havendo uma acomodação para mais dias de escritório, menos dias de home office. Não vai chegar a zero. Tá? Então, esse é só um exemplo. E a gente consegue enxergar também isso no comportamento de vendas durante a semana e durante o final de semana. Final de semana já tem um comportamento de vendas mais próximo do que a pré-pandemia, enquanto durante a semana. E o outro fator também que a gente está vendo um reaquecimento gradual e que para o nosso negócio de QSI é fundamental, são os cinemas. Sempre foi um gerador de tráfego importantíssimo para o setor de alimentação. Ele está reaquecendo. Hollywood lá, os blockbusters estão começando a voltar, mas definitivamente não estão ainda no mesmo nível que estavam pré-pandemia. A gente vê um ou outro lançamento agora já, que quando eles acertam tem um volume bastante interessante. Então, esse é um gerador de tráfego também que a gente vê para o futuro voltando e ajudando ao tráfego. João, se eu puder só ajudar a tangibilizar aqui, eu acho que o racional é mais ou menos na seguinte linha, né? O delivery nesse trimestre ele representou perto de 13% da receita da companhia. Hoje ele segue com um ticket médio entre 60% e 70% acima de um ticket médio do balcão. Então, se você for fazer essa conversão para tráfego, ele deveria ter um impacto de tráfego implícito de alguma coisa entre 7% e 8% do tráfego total da companhia, né? O Yuri mencionou um pouquinho antes que a gente segue ainda lag em alguma coisa perto de mid-teens, né? Então, mesmo que a gente partisse do pressuposto que o tráfego do delivery é 100% efeito canibalização, o que não é uma premissa que a gente acha razoável, ainda teria espaço para fechar boa parte do gap de tráfego que a companhia ainda está versus a base pré-pandemia. Ótima explicação, obrigado, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir. Obrigado,
Obrigado, operador. Primeiro, muito obrigado a todos vocês. A gente sabe que nessa temporada de divulgação de vários balanços, o trabalho de vocês para cobrir todos eles e atender as conferências e estar participando é intenso. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação hoje. Eu gostaria de dividir, então, nossas 3 prioridades para esse segundo semestre desse ano. A primeira delas é crescimento orgânico das nossas 2 marcas. Nós seguimos convictos da consolidação do mercado e dessa recuperação gradual de tráfego. Um calendário inovador de produtos, o foco na experiência do cliente, bastante uso de tecnologia na geração de vendas e na rentabilidade, vão continuar a ser alavancas muito importantes para capturarmos a demanda que está voltando ao nosso mercado. Além desse crescimento do baseline, tá? Como eu mencionei para vocês, nós vamos ter o reaquecimento do nosso ritmo de abertura de novos restaurantes, tanto para o Burger King quanto para o Popeyes. A segunda prioridade é continuar avançando na transformação digital. Tecnologia tem sido fundamental, um aliado importante em nossa transformação digital. Nós temos conseguido proporcionar melhores experiências aos nossos consumidores, o NPS está mostrando isso, e oferecer produtos, serviços e benefícios bem mais personalizados, e o que nos diferencia dos demais players e mostra o nosso ganho de market share. O investimento que nós temos feito em tecnologia nos últimos 3 anos, como a gente sempre vem dizendo, está mostrando os seus dividendos e certamente continuará a mostrar. Né? Então, avenidas que continuarão sendo nossas prioridades até o final do ano, como ferramentas, o Clube BK, o CRM e o Supply Chain, que a gente discutiu bastante durante esse call. E terceiro, mas não menos importante, a questão de eficiência operacional. Hoje nós somos os maiores operadores de restaurantes próprios do Brasil e, sem dúvida, também uma forte rede de franqueados. Isso nos dá uma base muito grande e sólida de dados. Nós acreditamos que a pandemia trouxe novos desafios para o nosso mercado, inclusive na questão de operação de restaurantes. Então, nós continuamos buscando novas oportunidades de eficiência através da análise de nossos principais processos. O Gabriel mencionou apenas um deles, como supply chain. E o que nós queremos fazer é usar a tecnologia como ferramenta, tendo o cliente no centro da discussão e a geração de valor como resultado esperado dessa revisão de processo. Então, com isso, nós gostaríamos de encerrar o nosso call de hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação e as perguntas de todos e nos colocarmos junto com o time de RI à disposição de vocês, caso tenham qualquer outra dúvida adicional. Um abraço e que tenham todos um ótimo dia. A teleconferência da ZAMP está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um ótimo dia e obrigado por usarem Chorus Call.